E aí galera, tudo bem? Vamos para mais uma aula, né? Nossa aula extra da semana, gravando aí para vocês, tá? Falando de Segundo Reinado, que vai ser um assunto bastante recorrente por um tempo aí, como eu já adiantei, e comentando nessa aula, né, alguns pontos estruturais do Segundo Reinado a respeito do seu funcionamento político, tá? Por isso que o tema da nossa aula aí para vocês é a política interna do Segundo Reinado, tá bom? Bom, uh, o Brasil ele adota como modelo político, né, nesse contexto, o parlamentarismo, tá? E aí como é que funciona esse modelo? A gente costuma tomar como sendo o modelo tradicional o modelo britânico, tá? Como é que funciona? O povo vota, tá? Claro que dentro das suas limitações, etc., mas o povo vota, tudo bem, e elege seus parlamentares, os seus representantes, portanto. A partir dessa maioria do parlamento, portanto, a partir da maioria partidária dentro desse parlamento, indica-se um chefe de governo, que é quem vai exercer o poder executivo. No nosso modelo atual, só para a gente conseguir fazer uma comparação, né, essa posição de chefe de governo ela é exercida pelo presidente da República, que é eleito diretamente. Então, no modelo parlamentarista, você tem uma escolha do chefe de governo de maneira indireta, tá? E no nosso modelo presidencialista, existem duas posições ocupadas pelo presidente: chefe de Estado e chefe de governo. No parlamentarista, você divide isso. Né? Então, você tem chefe de governo nas mãos de um primeiro-ministro, como é chamado na Inglaterra, né? E chefe de Estado nas mãos do rei ou rainha. Tá? No Brasil, hoje, né, no presidencialismo, essas duas funções são ocupadas pelo presidente da República. Tá? Aqui, no contexto que a gente está estudando, né, de Segundo Reinado, chefe de governo vai ser ocupado pelo chefe de conselho de ministros, era esse o nome que se dava ao cargo, e o chefe de Estado era o imperador. Tá? Muito bem. A ideia do parlamentarismo, tradicionalmente, é justamente limitar as ações do monarca. Né? Quando você deixa a chefia do governo nas mãos de uma pessoa que indiretamente foi escolhida por votação, tá? Através de uma composição parlamentar, a ideia é que o imperador, o monarca, enfim, ele não tenha tantas atribuições. E aí você não corra o risco de cair no modelo absolutista. Tudo bem? Só que no Brasil, a coisa era um pouquinho diferente, né? Como muita coisa que a gente copia aqui, ela tem as suas peculiaridades. No Brasil, o parlamentarismo ele tinha também as suas peculiaridades, tá bom? A gente costuma chamar o modelo parlamentarista aqui no Brasil, no contexto do Segundo Reinado, de parlamentarismo às avessas, tá? Vamos entender por que recebe esse nome. Aqui a população também elegia os seus parlamentares, normal, tá? Dentro das limitações que a gente já falou, enfim, mas a população também elegia os seus parlamentares. Qual é a diferença crucial aqui? No caso do Brasil, ao invés do chefe de governo, né, que aqui era o chefe de conselho de ministros, ser indicado pela maioria parlamentar, ele era indicado pelo próprio imperador. Tá? Deixa eu tirar um mosquitinho aqui. Opa. Muito bem. Ele era indicado pelo próprio imperador, tá bom? Ô mosquitinho chato. Qual é o problema disso? Isso significa que o poder executivo, ao invés dele diminuir a influência do monarca, muitas vezes ele pode acabar aumentando essa influência. Né? Ele está sempre sendo escolhido pelo monarca. Tudo bem? Então, o nosso modelo parlamentarista, segundo essa concepção tradicional, né, que se tem de um parlamentarismo, ele estaria do avesso, ele estaria ao contrário, tá? Bom, mas existe um arranjo político, existe um porquê, existe uma forma do imperador jogar esse jogo, tá? Que é importante que a gente discuta. Existe uma alternância entre os grupos políticos em questão aqui no Brasil. São os liberais e os conservadores. Eles se alternavam, né, a escolha do imperador, é claro, no comando do executivo. Só para a gente ter uma ideia,
O segundo reinado ele durou 49 anos, tá? Ele vai de 1840 a 1849. Nesse período, nós tivemos 36 gabinetes ministeriais diferentes. É como se nós tivéssemos, então, 36 chefes de conselho de ministros diferentes. Se ainda não ficou claro, é como se em 49 anos a gente tivesse 36 presidentes diferentes. Isso dá mais ou menos 1 ano e 3 meses em média para cada um. É claro que teve alguns que ficaram menos, alguns que ficaram mais, né? E aí, nesse cenário, se eu apresentasse isso grosso modo para vocês, eu falasse: isso representa que o governo ele tinha estabilidade ou instabilidade? Muito provavelmente você iria pensar que isso era uma marca de instabilidade, né? Só que, muito pelo contrário, né? Isso, na verdade, é uma marca de estabilidade, tá? E aí a gente precisa entender o porquê. Quando a gente fala dessa alternância o tempo todo, por que ela é feita? O período regencial, que é o período que antecede o segundo reinado, foi marcado especialmente por disputas pelo poder, né? Então a gente tinha lá liberais e conservadores se digladiando pelo poder. E aí, o que se esperava, portanto? Que nesse esquema de alternância, nesse arranjo político de alternância entre liberais e conservadores no poder, isso inibisse golpismos, tá? Isso inibisse a agressividade dos grupos políticos. Por quê? Se eu sou um liberal e nesse momento os conservadores estão no poder, eu não preciso me preocupar, eu não preciso me adiantar, eu não preciso correr o risco de uma quebra institucional. Por quê? Porque eu sei que existe um acordo, né, um grande acordo político, e que nesse acordo, logo menos, o meu grupo estará no poder. E eu que sou conservador, que agora saí do poder, sei que logo menos eu vou voltar. Então, a expectativa aqui era por estabilidade política, tá? E por muito tempo, de fato, isso se cumpriu. Tá? Esse arranjo ele vai funcionar por um bom tempo. Claro que não é bonitinho dessa forma, claro que existem disputas que continuam acontecendo, trocas em gabinetes que vão ser feitas justamente por essa disputa, pelo enfraquecimento de um, fortalecimento de outro, tá? Mas isso de certa forma inibia a agressividade entre os grupos políticos, tudo bem? E aí você pode parar para pensar, mas como é que a gente consegue ter estabilidade política nesse contexto, né? Manter uma certa linha de governo, uma estratégia a longo prazo para o país, um projeto de país, né? Isso vai acontecer. Aqui eu tenho uma gravura para vocês representando justamente essa ciranda, né? Essa alternância entre os grupos políticos. Então, aqui nessa mulher a gente tem o Partido Liberal, esse homem representa o Partido Conservador. Aqui a gente tem uma pessoa empurrando esse carrossel representado pelo imperador, né? Aqui a coroa imperial, e escrito aqui embaixo diplomacia. Né? Então, que através da diplomacia, o imperador estaria, portanto, alternando os grupos políticos e garantindo, assim, o convívio entre eles. Tá? Essa charge é bastante famosa, a gente vai ver, inclusive, depois ela nas questões em classe. Muito bem. Por que existe a continuidade de um projeto político? Né? Porque os liberais e os conservadores, eles são extremamente semelhantes, tá? Tanto os liberais quanto os conservadores, eles são compostos por um mesmo grupo social. Né? Os dois grupos são compostos pela elite do país, pela elite econômica. A gente pode pensar nos grandes proprietários de terra, nos grandes comerciantes, tá? Nessa figura que por muito tempo comandou o país, que fez a nossa independência, que tocou o país durante o período regencial, tá? Então, na prática política, esses grupos eles são muito parecidos. Tá? Eles vão exercer o poder de uma maneira muito semelhante, muito parecida. Vão defender a manutenção de um modelo agrário exportador, em muitos casos vão defender a manutenção da escravidão. Os liberais ainda destoavam um pouquinho, lá na frente eles vão defender uma abolição gradual, mas por muito tempo defenderam também a manutenção da escravidão. Tá? Então a prática política deles ela é muito semelhante. E a gente tem uma frase bastante famosa, né, de um político pernambucano, atribuída a ele pelo menos, do Holanda Cavalcante, que é: nada se assemelha mais a um Saquarema
do que um Luzia no poder. Saquarema era o apelido dos conservadores e Luzia o apelido dos liberais, né? Então nada se assemelha mais a um conservador do que um liberal no poder. O que ele quis dizer com essa frase? Né? Que os dois, estando no poder, são muito parecidos. Né? Que nada é mais parecido com um conservador do que um liberal na hora que ele está governando. Por quê? Porque eles vão fazer praticamente as mesmas coisas. As disputas entre os dois partidos, elas ficavam muito mais numa questão de briga por poder, âmbito regional, etc., do que necessariamente algo ideológico, porque a composição social era muito parecida. A gente não está falando de um partido das elites e um partido dos trabalhadores camponeses ou algo do tipo, tá? Então eles são muito parecidos, tá bom? Bom, gente, então é isso, tá? Por enquanto. Fica aí a orientação para que vocês façam a TC 35, que é o exercício número 3 do capítulo 9 do caderno de, exercícios de vocês, tá bom? Vamos só, antes de terminar, resolver dois exercícios, tá? Aqui do plural, tá bom? Vamos lá. Então, exercício número 1, que está na página 389, exercício da Federal do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Então a gente tem aqui a gravura, né, que eu mostrei para vocês agora há pouco, do século XIX, né? Diz o seguinte: a charge faz alusão à prática política do Segundo Reinado, quando o imperador tinha grande influência na dinâmica político-partidária. Esta ascendência do monarca pode ser explicada devido, letra A fraqueza dos partidos imperiais, que tinham quadros mal preparados politicamente. Não, né, não é isso. Tá? A gente nunca falou de um despreparo político. Tá? Letra B. Aí, vamos lá. A natureza peculiar do parlamentarismo brasileiro, caracterizado pela subordinação do legislativo ao executivo. Então, quando ele fala dessa subordinação do legislativo no executivo, pode ficar uma impressão errada, tá? Porque o legislativo ele não é necessariamente subordinado, ele não é comandado pelo executivo. Os poderes eles têm independência, tá? Não é disso exatamente que a gente está falando, tá? Muito bem, vamos lá. Letra C. Devido ao autoritarismo de Pedro II, que não permitia nenhuma autonomia política dos partidos imperiais, permitia, né? A gente nem costuma caracterizar Dom Pedro como sendo um político necessariamente autoritário, tá bom? Letra D. Ao funcionamento precário do parlamento brasileiro, com espaço político reduzido em função das restrições do ato adicional. Também não, quando a gente fala do ato adicional, ele é lá do ano de 1834, não sei se vocês se lembram, né? E ele foi revogado um tempo depois, não tem relação com o ato adicional. E letra E, as determinações do Conselho de Estado, que era quem chefiava o Executivo, que hipertrofiava as atribuições do Executivo em detrimento da autonomia do Judiciário e da autonomia dos poderes de maneira geral, tá? Então ficamos aqui com letra E, beleza? Muito bem. Questão número 2, Federal do Rio de Janeiro. Ficou célebre uma frase atribuída ao político pernambucano Holanda Cavalcante. Nada se assemelha mais a um Saquarema do que um Luzia no poder, a gente acabou de falar disso, né? Saquarema, nos primeiros anos do Segundo Reinado, era o apelido dos conservadores. Luzia era o apelido dos liberais. A ideia de indiferenciação dos partidos parecia também confirmar-se pelo fato de ser frequente a passagem de políticos de um campo para o outro. Isso reforça também essa ideia, né, de que os dois partidos eram muito parecidos, porque os políticos transitavam de um partido para o outro muito comumente, tá? Muito bem. O texto dá conta de algumas características das correntes políticas que predominavam no Segundo Reinado. Letra A. Identifica um aspecto comum e um outro divergente entre as correntes políticas mencionadas no texto. Muito bem. Vamos colocar o campo aqui para escrever. Não vai ficar certinho na linha, mas a gente escreve mesmo assim. Então, quando a gente pode falar do aspecto comum aos dois, né? Basicamente, a defesa do modelo agrário exportador na economia, né? Eles não estão defendendo ali uma transformação muito radical, enfim, ainda há
a defesa de um modelo agrário exportador da economia, tá? E se a gente tivesse que falar agora de um ponto divergente, é para citar a proximidade dos conservadores com a ideia de centralização, a defesa do unitarismo na administração política e a defesa do federalismo pelos liberais, tá? Então, defesa do unitarismo pelos conservadores e do federalismo pelos liberais, beleza? Então a dica aí é não esquecer que ele está pedindo duas coisas e a gente tem que entregar essas duas coisas, tá? Explica uma diferença entre a experiência parlamentarista brasileira do Segundo Reinado e o modelo liberal inglês da mesma época. A gente comentou lá no começo, né? A diferença principal é que o modelo liberal, o modelo parlamentarista inglês, né, do liberalismo inglês, ele reduzia as atribuições do imperador, do monarca. Né? Já no modelo parlamentarista brasileiro, acabava se construindo um executivo de certa forma influenciado pelo imperador. Tá? Então vamos escrever. No modelo liberal inglês, o monarca tem suas atribuições reduzidas. Já no modelo brasileiro, ao indicar o chefe de governo, o imperador mantém o poder executivo sob sua influência. Beleza? Então, galera, é isso, tá? Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Se vocês tiverem alguma dúvida, postem lá no Que Mágico, me perguntem na nossa próxima aula ao vivo, beleza? Agradeço a atenção de todo mundo, bons estudos para vocês, beijo e até mais. Falou!